Boa noite a todos, turma, bem-vinda. Mais uma vez, hoje é 24 de maio de 2022, nossa aula de Caminhos Cruzados, Ética, Diversidade e Interdisciplinaridade em Saúde. Hoje a gente tem um convidado muito especial. A gente, inclusive, hoje é o dia, né, que vocês mandaram um trabalho sobre bruxaria, viu, Pablo? A gente estuda bruxaria aqui na aula. Estamos precisando. Precisamos de mais bruxas. E aí foi muito bom. Eu ainda não pude ver, gente, os trabalhos todos, desde há 2 semanas estou com esse problema técnico aqui. Mas eu vou até dar um tempo nas atividades, eu estou enchendo vocês de atividades e eu vou ter o tempo de ler tudo direitinho, porque essa última foi bem intensa, né? Vocês leram o capítulo da Silvia Federici sobre o nascimento o epistemicídio, o genocídio das bruxas e o nascimento da ciência moderna, né? Como é que os médicos modernos, a medicina moderna, a ciência moderna nasce sob os corpos das bruxas queimadas. Vocês leram também o Grosso Foga sobre genocídio, epistemicídio, nossa garada quilomba, né? Que foi opcional. E estamos avançando bastante, né? Eu li rapidamente, no fim da última aula, o começo do texto sobre ocidentose, a doença de Ocidente, para a gente avançar sobre nosologia, sobre definição, classificações de saúde e doença. E hoje, então, né, vocês tiveram muita leitura, tivemos contato nas outras aulas sobre os temas da diversidade, direitos humanos. Boa noite, Alexandre. Bem-vindo, querido. Obrigada. Nosso coordenador Alexandre está aqui também. Então, estamos muito prestigiados hoje. A gente tem 2 coordenadores da PPG-Bio, gente. Muito obrigada. Eu que agradeço a você, Jaqueline. Estou com a câmera fechada aqui, que tem um movimento atrás aqui. É gato, cachorro? Cachorro. Cachorro, imaginei. Que bom. Um beijo, querido. Obrigada, Alexandre. Nada, beijinho. Beijão. Então, gente, é isso. Nós tivemos a outra aula, Pablo, uma aula anterior, um convite. Nós tivemos um debate muito bom sobre política da morte, com um convidado, o nosso Rodrigo Mondego, advogado de direitos humanos. Ele é advogado da OAB, da Comissão de Direitos Humanos. E você é o nosso segundo convidado aqui do curso para esse debate tão importante, né? Gente, o debate hoje que também convidamos outras pessoas para assistirem, que parte de uma pergunta. É possível a reparação? Quando eu conversei, convidando o professor Pablo, para estar conosco, eu comentava sobre um tema que é pouco discutido ainda, que são as políticas de reparação. E me interessa muito porque, como gestora que eu fui do sistema de cotas, né, gestora de ações afirmativas, sempre eu percebo que existe uma confusão das pessoas entre falar de cotas, de ações afirmativas, entender o que significam as políticas afirmativas. Não é necessário nem conhecer a fundo o histórico, né? Porque tem um histórico que vem desde a proclamação da independência da Índia, da República da Índia, e tem um histórico muito mais antigo do que as pessoas imaginam, né? Em várias dimensões. Mas, às vezes, tem uma confusão entre ações afirmativas e reparação. Será que só a ação afirmativa em si é uma reparação plena? Não entendo que seja. Né? Então, temos que fazer muito mais para uma reparação. E aí me parte uma pergunta, porque como é que é possível reparar as gerações e multidões violentadas, assassinadas, escravizadas, estupradas? Né? E isso é um tema muito importante. Conversando com o professor Pablo, ele me lembrou de um autor que eu conhecia pelos estudos de psicopatologia. Eu não sabia que o Karl Jaspers tinha trabalho pensando a culpa alemã, e eu me lembrei também, por isso que eu joguei também para vocês, o Memória da Plantação, da Grada Quilomba, porque ela fala da culpa alemã em comparação com o posicionamento de Portugal, dos portugueses, ainda de um elogio da colônia, né? De um elogio da colonização, não da colônia, né? O elogio deles é da metrópole. Elogio da colonização e como, né, a ideia da culpa
traz impactos diferentes para pensar a responsabilidade coletiva. Nós vivemos no Rio de Janeiro, a maioria, né, de nós aqui, o curso se dá no município do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, numa cidade e um estado deflagrados. Nós tivemos hoje mais uma chacina aqui no Rio de Janeiro, né? Morro da Pedreira, se não me engano. Não, Vila foi... onde foi mesmo, gente? Eu confundi. Acho que é Vila Cruzeiro. Vila Cruzeiro. Vila Cruzeiro. Não só, né? Outras partes da Zona Norte. Sim. E parte daquilo que a gente conversou com o Rodrigo, da política de morte, ela segue. Tivemos, e eu quero lembrar aqui da semana passada para agora, uma perda gigantesca. Para a Fiocruz em particular, né, Pablo, que foi a perda de uma amiga pessoal, Alessandra Ramos Maqueda, uma importante ativista, militante negra, trans, né, uma mulher trans preta, uma travesti preta, que era intérprete de Libras, era tradutora, conhecia várias línguas, foi diretora do Instituto Transformar Shelida Ayana, um instituto para a inclusão da população trans. Sempre estava em muitos projetos da Fiocruz, e especial do Departamento de Direitos Humanos, da Escola Nacional de Saúde Pública. Então, temos tido muitas perdas, e esse debate das ações afirmativas está muito presente. E o que fazer, né? Nunca parece suficiente, e a gente ainda, pensando enquanto Estado, o que a gente faz para além do discurso muitas vezes vazio, por exemplo, do ecologicamente correto, né? Você não joga o seu lixinho no chão, você está salvando o planeta, enquanto a grande empresa faz greenwashing. A empresa está lá, né, dizendo que limpa o meio ambiente, mas, por exemplo, a indústria da moda, eu falo isso muito para os alunos de moda, ela é a segunda mais poluente do mundo, depois da pesca marinha, por exemplo. Destrói, devasta o meio ambiente marinho e outras indústrias. E aí, como é que é a questão da responsabilidade? Passei uma frase para vocês, que peguei do livro que o professor Pablo, o querido amigo Pablo, ele passou do Karl Jaspers, que eu conhecia só como estudioso da psicopatologia, né, um dos primeiros, e é um livro sobre a culpa que ele fala. Somos coletivamente responsáveis. A questão é, entretanto, em que sentido cada um de nós tem de sentir-se corresponsável. Sem dúvida, no sentido político da corresponsabilidade de cada cidadão pelos atos que comete o Estado ao qual pertence. Né? Então, estamos falando de uma culpa coletiva, de uma culpa de Estado. E fiz uma introduçãozinha e o professor Pablo acrescentou o seguinte, eu falei o seguinte para vocês. O Brasil avançou na implementação de políticas afirmativas voltadas a grupos historicamente discriminados desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, no que se refere a iniciativas para a inclusão de mulheres, pessoas com deficiência, indígenas, crianças e idosos, entre outras minorias, né, grupos minorizados, a adoção de cotas étnicas, raciais e socioeconômicas nas universidades desde 2003, com destaque para o UERJ e a UNB, após a terceira Conferência Mundial contra o Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerância Correlata das Nações Unidas, que foi em 2001, e a sanção de leis várias, incluindo principalmente a 2.711 de 2012, que garantiu a reserva de vagas nas universidades e institutos federais, né, com esse recorte social, étnico-racial. Temos tido debates em diferentes instituições que não têm aceitado, por exemplo, as cotas para pessoas trans, sobre um argumento, particularmente, para mim, que tive experiência com cotas, acho espúrio não reconhecer, esperar que o governo federal, ou existe uma normativa que diga que pessoas trans têm direito a cotas, sendo que o Supremo, já o STF, decidiu em 2011 que as ações afirmativas, políticas de ações afirmativas, são constitucionais, porque visam sanar lacunas, né, entre um grupo historicamente discriminado e o grupo privilegiado. Então, portanto, não precisa ter um julgamento do STF para cada grupo historicamente discriminado do Brasil, né? Mas é isso, é esse debate que ocorre institucionalmente. Entretanto, não se pode confundir ações afirmativas com reparação, como se fossem sinônimos. Esse é um debate ainda incipiente que demanda aprofundamento. Para além das cotas, precisamos de políticas de reparação. Entretanto, no que elas consistiriam? Então, para a gente poder pensar políticas de reparação, acho que o primeiro passo é pensar a reparação.
né? E mais, é possível a reparação ante as gerações que enfrentam genocídio, extermínio, escravidão, estupro sistemático e discriminação estrutural há séculos, né, no país do feminicídio? Justiça e reparação, que o professor Pablo trouxe para a gente pensar. Ele pergunta o seguinte, lança algumas perguntas para a gente, né, que são as que a gente vai debater contigo, né, Pablo? Quem pode medir o mal causado por um dano, senão a própria vítima que o sofreu? Essa é a pergunta que teremos em mente para explorar o tema da reparação e sua intrínseca relação com a ideia de justiça. Buscaremos defender a tese de que tal relação comporta um sentido moral inaugural, que é o lugar insubstituível da vítima como medida do seu sofrimento. Com base nessa premissa, discutiremos, então, o valor de uma promessa implícita no conceito de reparação, a partir da qual se revela também uma súplica pública dirigida às vítimas, o pedido de não reivindicarem o direito de se vingar. Por fim, concluiremos demonstrando a responsabilidade de todos os cidadãos com as consequências políticas dessa mesma promessa. Que promessa difícil, hein, Pablo? Porque muito se fala de vingança, vivemos numa sociedade da treta, né? A palavra vingança está sempre na ponta da nossa língua, mesmo que sejam pessoas que não têm nenhum poder para se vingarem, e a gente ao mesmo tempo quer reparação, quer justiça. E aí, professor Pablo Dias Fortes, professor de filosofia, amigo, companheiro de programa de pós-graduação bioética, coordenador do DIS, né? Estamos no DIS também, Departamento de Direitos Humanos, Saúde, Diversidade Cultural, Escola Nacional de Saúde Pública, Sajarouca Fiocruz. É isso, querido. Quer se apresentar para a turma? Quer falar? Agora a bola é contigo, Pablo. Muito obrigado mais uma vez. Não, então, Jaque, assim, boa noite para todo mundo, né? Assim, é uma satisfação muito grande, uma honra muito grande, assim, ser convidado pela Jaqueline, professora Jaqueline do programa, para conversar com vocês sobre esse tema aqui, nessa disciplina. Acho que é a primeira disciplina que Jaqueline oferece, né, no programa, e eu já fiquei super feliz de receber esse convite. É de fato um tema árduo, né? E, na verdade, já que eu já avancei até alguma coisa do que eu tinha redigido nessa coisa, e aí minha proposta, não sei como é que você está pensando nesse diálogo, esse debate, era fazer uma apresentação rápida do que eu consegui montar como um roteiro mais de fala, não tem nenhuma apresentação, e depois a gente abre, a gente começa a interagir. Porque, de fato, assim, a sua pergunta, que é inaugural, né? É possível a reparação? Então, eu, com essa pergunta na cabeça, né, eu fui tentar desmontar essa peça, justiça, esse binômio, né? Justiça e reparação. Então, a minha estratégia foi desmontar essa peça, botar todas as peças, né, que constituem essa grande peça sobre a mesa e, a partir daí, ver o que a gente pode construir, né? Porque é uma pergunta realmente inauguradora da busca de um sentido possível para essa ideia de reparação. Então, se for possível, né, acho que já me apresentou, eu sou professor do programa, sou coordenador local da Fiocruz, né? Também sou companheiro da Jaqueline, no Departamento de Direitos Humanos da ENSP, e a gente tem começado a bater uma bola, começado a fazer várias conversas, né, a respeito desses temas que atravessam esse grande campo, né, da ética, dos direitos humanos, enfim, da busca de construção de uma sociedade decente, né, uma sociedade justa, uma sociedade decente. Então, a ideia, já que é eu apresentar um pouco do que foi essa desmontagem desse binômio, né? E quando a gente pensa em reparação, justiça como reparação, a primeira coisa é o seguinte, né? É como se alguma coisa tivesse lá há muito no passado e pudesse ser consertada, esse é o sentido. Mas a Jaqueline, já na introdução dela, apresentou um cenário absolutamente de morte, que a gente viveu hoje, está vivendo hoje no Rio de Janeiro, né? Então, até a gente começa a se perguntar até que ponto essa pergunta também faz sentido, porque parece que o presente está tomado pela luta, né?
quando a gente fala justiça e reparação, parece que algo já se concluiu, né? De qualquer forma, eu vou nessa desmontagem que eu fiz, pessoal, a partir dessa pergunta, reparação, tudo bem, reparação é reparação do quê? Qual é o objeto da reparação? É sempre um dano, é sempre um mal sofrido, é um mal sofrido que exige reparação, sobretudo. A gente pode chegar à conclusão final de que não é reparável, né? Ou que é em parte reparável, ou que é totalmente reparável. Mas há uma constatação de que, de fato, há um mal sofrido, né? Só que o mal sofrido é sempre um mal já cometido. Ele está no passado, né? Ainda que a gente possa sofrer as consequências desse mal, né? E a gente vai ver daqui para frente, um pouquinho mais à frente, de que males a gente está tratando quando a gente está discutindo reparação e ações afirmativas, né? Então, o mal sofrido é sempre um mal cometido. Ninguém pode simplesmente voltar atrás para desmaldizê-lo. Nem a vítima, nem o Estado, e muito menos o algoz, mesmo quando alega arrependimento, né? É um mal já cometido. Esse é o problema do mal na história, né? É algo incomensurável, que fica, que permanece, sobretudo na memória da vítima, né? Nesse sentido, dano é, até certo ponto, um mal irreparável. Por quê? Porque ele permanece maldito, vamos dizer assim, né, na própria memória da vítima. E caso o algoz tenha se arrependido, realmente, como um atributo moral que a gente tem, essa capacidade para o arrependimento, ele também permanece, né, como fundamento do próprio arrependimento. Algo, então, de irredutível, de irreparável, que é a presença desse mal na memória da vítima, né? É nela que o mal se imprime como tal. Se houver, portanto, algum sentido possível na reparação, viu, Jaque? Eu pensei, algum modelo de justiça capaz de fazer justiça a essa ideia de reparação, então esse sentido deve haver alguma relação com duas coisas, pelo menos. Primeira coisa, com a memória do mal sofrido, esse é um ponto. E segunda coisa, com a causa do mal cometido. Então, temos duas coisas para avaliar aí, né? Quando a gente está discutindo a reparação. Uma tem a ver com a memória do mal sofrido e outra tem a ver com a causa do mal cometido, né? A causa, pensando a causa eficiente, né, do agente realizador. E aí, Jaque, eu comecei a fazer uma espécie de inventário, viu, pessoal, do que eu tinha estudado sobre esse tema já, né? Eu já tinha estudado alguma coisa. Eu tenho reunido um material sobre justiça de transição, anistia, indulto, justiça restaurativa, memória e perdão. Assim, tem uma boa bibliografia que eu tenho reunido, eu tenho discutido isso. E pensei, né, na possibilidade de trazer para vocês aqui, nesse desmonte dessa peça, né, 6 modelos de justiça que tentam dar conta de um sentido de reparação. Esses 6 modelos, eles não refletem uma escadinha na história, tá? Vamos pensar assim, na antiguidade você tinha um modelo, né? Na modernidade você tinha outro, etc. São modelos que, se a gente observar bem, convivem até hoje. E eu vou dar alguns exemplos, né? Vai ficar muito evidente e marcado. Agora, para a gente pensar esses modelos, antes de eu apresentar esses modelos para vocês, vamos pensar o que seria, então, um modelo de justiça pensando essa relação com a reparação, né? Ele tem 5 elementos. 5 elementos. Já. Primeiro, ele tem uma função para a justiça, né? Qual o propósito dessa justiça? Tem um alvo da justiça, a quem a medida de justiça se dirige. Tem a medida da justiça, que é o que efetivamente se cobra, né? De quem é o alvo da justiça. O legislador da medida, que é quem dita essa medida, né? E o próprio executor dessa medida. Então, 5 elementos. Essa foi a maneira que eu pensei, né, para tentar capturar o que seriam esses modelos que ao longo da história, né? E o que também dentro do meu limitado conhecimento, né, sobre o assunto. A partir desses 5 elementos, eu consegui identificar 6 modelos de justiça. 6 modelos de justiça. O primeiro modelo é justamente esse que eu ponho nesse texto inicial, da vingança. Qual seria, então, a função da justiça, né, no modelo da vingança? Ela teria uma função claramente retributiva e punitiva. Tá? O alvo da justiça é o algoz. A medida da justiça é um mal maior do que o mal sofrido. E essa é a reflexão que alguns autores fazem com relação, por exemplo, à diferença entre a vingança e a lei taliônica, né? A vingança é um modelo onde a medida do mal
como retribuição, tem que sempre ser maior. E, num certo sentido, ela é até mais equilibrada que a justiça, que vai moderar a vingança, né? Porque ela tenta restituir, de alguma forma, retribuir o mal, considerando que não foi a vítima que começou esse mal, certo? O legislador da medida é a vítima ou algum dos seus procuradores, né? Considerando, por exemplo, vítimas que tenham sido assassinadas, né? Você tem sempre alguém que vai reivindicar em nome dessa vítima a ação dessa medida. E o executor da medida, igualmente, é sempre a vítima ou algum procurador seu, alguém que, né, reivindica esse lugar. Tá? Então, no modelo da vingança, como é que a gente pode pensar aquela relação com a memória do mal sofrido e com a causa do mal cometido? Na relação com a memória do mal sofrido, a reparação consiste na plena satisfação da ira da vítima. E aí eu vou já adiantar aqui, eu não tenho nenhum critério ahistórico, do ponto de vista de uma não história, um critério universal nesse sentido, que me diga assim, olha, esse modelo é melhor do que o outro. Cada modelo tem uma função, cada modelo tem uma característica própria. Então, voltando ao modelo da vingança, na relação com a memória do mal sofrido, né, fica evidente que a reparação consiste na plena satisfação da ira da vítima, ainda mais com esse plus, né? Eu preciso reequilibrar a balança da justiça. O mal pelo mesmo mal não equilibra isso, não restitui a justiça. Esse é um modelo que é preponderante da moralidade antiga, enfim. A gente pode também citar alguns exemplos históricos, né? E na relação com a causa do mal cometido, a reparação é sinônimo de revanche. Então, você tem um sentido de reparação dentro do modelo de vingança. O segundo modelo de justiça é a própria lei de Talião. A lei de Talião, que vem de Talhos, né? Você vai retribuir também o mal tal como ele foi feito. A famosa lei, né, olho por olho, dente por dente, que a gente vê, inclusive, no Código de Hammurabi e no Antigo Testamento. Tá? E vemos presentes também, é um modelo que está muito presente também na nossa sociedade, né, atual. Então, na lei de Talião, que seria um modelo de justiça, a função da justiça continua sendo retributiva e punitiva, o alvo da justiça continua sendo o algoz, a medida é o mesmo mal que o mal sofrido, já não é um mal maior do que o mal sofrido. Né? O legislador da medida é sempre o representante de uma ordem superior. Você pega os códigos antigos, né? E aqui eu esqueci de dizer que o caso do legislador da medida, ele está sempre amparado na crença em alguma ordem superior. Você pode falar aí de uma divindade, você pode falar do Estado, do contrato social, do poder, do vazio. Existe sempre alguma ordem superior a partir da qual você, de alguma forma, se sente justificado em fazer, em legislar aquela medida. Né? No caso da lei da Talião, como a gente percebe muito evidentemente lá no Código Hammurabi e outros códigos mais antigos, você percebe que aquilo está ligado a uma autoridade religiosa também. Né? Então, o legislador da medida é esse representante de uma ordem superior. Né? E o executor da medida é a própria vítima, um dos seus procuradores autorizados por esse representante da ordem superior. Né? Essa maneira como eu consegui interpretar esse modelo da lei de Talião. Agora, vamos ver, então, como é que fica em relação àquelas duas coisas no modelo na lei de Talião. Né? Na relação com a memória do mal sofrido, a reparação consiste já numa moderação da ira da vítima. Já não é a sua completa satisfação, já é uma exigência, marcadamente por essa representação de uma autoridade, né, constituída, que busca moderar. Né? A vítima já não tem todo o protagonismo absoluto, né? Ela já está moderada. E na relação com a causa do mal cometido, a reparação é sinônimo de retaliação. Daí vem a palavra retaliar, de Talhos também. Né? Então, você vê, há uma similaridade aqui, né, com o modelo da vingança, porque a função continua sendo retributiva e punitiva, mas a medida é diferente. Enquanto na vingança a gente pode caracteristicamente identificar a medida um mal maior do que o mal sofrido, na lei de Talião busca equilibrar essa balança a partir da medida do mesmo mal. Tá? O terceiro modelo de justiça, a gente vai reconhecer bastante, né, sobretudo quem estudou Foucault, é o modelo da chamada penalidade moderna. Né? A função da justiça continua sendo retributiva e punitiva, o alvo da justiça continua sendo o algoz, mas não numa relação direta com a vítima, né? É porque ele infringiu uma lei do Estado, e isso tem todas as consequências que a gente
pode imaginar com relação à relação entre vítima e algoz, né? A medida da justiça já não é nem um mal maior, nem o mesmo mal, mas é um mal menor do que o mal sofrido, né? O legislador da medida é o Estado e o executor da medida também é o Estado. Então, a vítima, nesse modelo de justiça, perdeu todo o protagonismo. E essa é uma das queixas e uma das indicações para quem trabalha, por exemplo, com justiça restaurativa, sinaliza muito isso, né? Esse modelo da justiça penal moderna, que é um modelo, tá? Não significa, por exemplo, que na prática, esse modelo, por exemplo, no Brasil e em vários países, na prática, ele é um combinado desse modelo com o modelo da vingança. Só assim você vai explicar o que acontece na prática, as torturas, as violações de direitos humanos, os castigos e os suplícios físicos. Por isso que eu disse, são modelos, mas eles convivem, e às vezes dentro do mesmo sistema de justiça. Tá? Então, na relação com a memória do mal sofrido, a reparação consiste, no máximo, na consolação da vítima. A vítima pode, sim, se sentir de alguma forma aliviada, por exemplo, com essa medida de justiça estabelecida pelo Estado, que, do ponto de vista dessa institucionalidade, dessa penalidade moderna, a gente tem a figura da prisão, da privação da liberdade. Tá certo? Um quarto modelo, que também está presente e desde a antiguidade, é o modelo da indenização. A função da justiça permanece como retributiva, punitiva. Você vai tirar um bem de alguém, né? O alvo da justiça é o algoz. A medida da justiça, tal como no modelo da penalidade moderna, é um mal menor, né? O legislador da medida é o Estado ou o representante de uma ordem superior. Você vê, por exemplo, mandamentos e prescrições na antiguidade de uma autoridade religiosa determinando e prescrevendo, né, a indenização de pessoas que sofreram algum mal. Então, sempre tem uma autoridade constituída também endossando, né, essa medida. E o executor da medida é o Estado ou também o representante dessa ordem superior, né? Então, como é que fica nesse modelo da indenização a relação com a memória do mal sofrido? A reparação aqui também consiste, no máximo, na consolação da vítima. Nenhuma compensação, nenhuma restituição de bem vai, por exemplo, efetivamente dar conta de um sentido completamente, absolutamente de reparação para a vítima que perdeu, por exemplo, um ente querido, ou mesmo para alguém próximo a essa vítima que foi assassinada, por exemplo. Então, na relação com o mal cometido, a reparação é sinônimo de compensação, a indenização tem essa característica, né? Qual seriam, então, os dois outros modelos, né? Um quinto modelo, e aí eu não posso deixar de considerar aqui, porque ele também está presente na retórica discursiva de quem pensa essas questões de justiça e reparação, seria o modelo do perdão, né? Aqui, a função da justiça, ela já não é mais retributiva e nem punitiva. Ela cumpre uma função de indulgência. Ela é uma função indulgente. O alvo da justiça é o algoz, né? E aí a vítima está totalmente sobrecarregada com essa, digamos, com esse encargo, com esse fardo do perdão, né? A medida da justiça, ao contrário do que muita gente diz, né? Que a justiça é um ato, por exemplo, Derrida é um autor que trouxe esse ensaio, mas essa tese dele de que só o imperdoável é perdoável é muito questionada, né? Porque o perdão, né, por mais idealizado que ele seja, ele cobra algo do algoz, né? Dificilmente uma vítima vai se sentir compelida a perdoar o seu algoz se ela não vê arrependimento real. Então, essa é a medida da justiça. Ela cobra alguma coisa do algoz, né? O legislador da medida é a vítima, é um ato de liberdade absoluta da vítima, e ninguém pode exigir isso como um ônus moral para a vítima. Então, sempre vai depender da vítima. É nesse sentido que ela é a medida, né, absoluta desse mal sofrido, porque ela é a vítima. Tá? E o executor da medida, aquele que perdoa, portanto, é também a vítima. E aqui, essa função de indulgência está muito marcado, né, na tradição de na linguagem de algumas tradições religiosas, né, é a ideia da remissão do mal sofrido, né, porque o dano permanece, enquanto mal, algo incomensurável. E, portanto, só a graça, né, o dom, o perdonar pode redimi-lo. Há autoras, por exemplo, que questionam essa ideia do perdão como uma medida de justiça, já que a justiça sempre opera numa certa lógica de equivalência, né? Um sentido, ela resguarda um sentido comutativo, né?
De qualquer forma, eu coloquei aqui, viu, Jaque, para a gente não perder de vista essa possibilidade também, né? Então, na relação com a memória do mal sofrido, a reparação consiste na cura da vítima. Essa é uma linguagem também muito usada, né, entre os autores. Essa é uma relação quase terapêutica com a memória do mal sofrido, né, no sentido de que ela estaria livre, se conseguiria se livrar com o ato do perdão de qualquer desejo punitivo de retribuição. Tá? E na relação com a causa do mal cometido, com esse agente, a reparação seria sinônimo de reconciliação. Tá? Por fim, um sexto modelo, que é um modelo que também é muito debatido hoje, que é o modelo da justiça restaurativa. Esse é um modelo que a gente pode considerar bem próximo do modelo do perdão, mas ele não se confunde totalmente com ele, né? Porque ele não pensa o perdão como uma exigência, um fundamento sem o qual seria impossível, né, o estabelecimento de algum parâmetro de reparação. Na função da justiça, no modelo da justiça restaurativa, ela tem uma função, portanto, restaurativa daquela relação, daquele vínculo rompido, né, com o dano, com o mal cometido. Tá? Agora, o alvo da justiça aqui já não é só o algoz. O alvo da justiça aqui também é a vítima, porque se trata também de uma pretensão de resgatar e restaurar um vínculo que foi rompido. Né? A medida da justiça também inclui o arrependimento, porque alguém, por exemplo, que se considera membro de uma comunidade, que não é capaz de se arrepender ou de reconhecer o mal que fez alguém, você não consegue restabelecer esse vínculo, né? Mas também envolve, além do arrependimento, a clara responsabilização dessa pessoa nos atos de reparação. Tá? É um modelo interessante, né, que tem inspiração em algumas práticas na Nova Zelândia, algumas práticas em sociedades tradicionais, dos povos ameríndios também, principalmente da América do Norte, e que a gente pode encontrar uma reflexão mais organizada no livro de um filósofo americano, Howard Zia, né? É um livro intitulado Trocando as Lentes. Eu acredito que ali está bem sistematizado assim, esse conjunto de diretrizes e linhas interpretativas do que seria a justiça restaurativa. Né? A medida da justiça, portanto, restaurativa é o arrependimento e a responsabilização. O legislador da medida não é nem, e aqui abre-se todo um debate, mas não é nem o Estado e nem a vítima, mas é a própria comunidade. É aqui que recai um sentido plenamente comunitário do fazer justiça e buscar reparação. E o executor da medida também é a comunidade. Né? A comunidade é um elemento fundamental aqui na restauração desse vínculo rompido. Então, como é que a gente pensa, a partir desse modelo, a relação com a memória do mal sofrido? Bom, a reparação nesse modelo consiste no cuidado das necessidades da vítima. Ela não pode prometer, né, e cumprir ela não pode cumprir a promessa da cura. A cura é uma consequência, né? Pode ser uma consequência, mas ela vai estar o tempo todo preocupada em cuidar das necessidades da vítima, né? Em buscar reparar o máximo possível, assumindo uma clara responsabilização de cuidar com as necessidades psíquicas, né? Inclusive financeiras, inclusive, e tudo aquilo que for possível identificar como uma necessidade da vítima decorrente do dano. E na relação com a causa do mal cometido, a reparação também é sinônimo de reconciliação. Aqui ela se aproxima, talvez, do modelo do perdão, mas nesse sentido, ela está buscando restaurar um vínculo comunitário que foi perdido. Então, essa é a primeira, viu, Jaque? Eu fiz um exercício interpretativo que não foi mole, não. Né? Tentar encontrar nesses modelos de justiça, né, algum sentido de reparação. Pode ter, a gente pode identificar outros, mas esses foram os que eu consegui recolher na literatura que eu tenho estudado sobre esse assunto. Tá? E aqui, voltando à sua pergunta, Jaque, o que podemos aprender com esse esquema? Eu me fiz essa pergunta. Quando a gente aplica casos de males históricos, né, que vitimaram não apenas indivíduos, mas também povos inteiros e coletivos, né? Como foi o caso, por exemplo, da própria escravidão, da expropriação de terra, do genocídio. Como é que fica esse esquema? Né? Como é que a gente pode pensar uma maneira de aplicar esse esquema? Aqui eu evoco a figura da encruzilhada, que é uma entidade importante, simbólica para a gente, porque a resposta a essa pergunta, eu acredito, já é uma responsabilidade histórica de cada um de nós. Porque isso tem a ver com
uma visita, né, no meu caso, por exemplo, uma visita interna. O que a gente sente em relação a essa memória que foi, essa memória do mal sofrido que foi a colonização, que foi o projeto colonial, né? E certamente, na sociedade brasileira, nem todos vão possuir a mesma relação com essa memória. Então, cabe aqui um sentido de muita honestidade intelectual para a gente pensar qualquer possibilidade de reparação quando a gente se reconhece em lugares diferentes em relação a essa memória. De qualquer forma, eu trago aqui alguns elementos. Quando a gente pega essas duas dimensões, né, a relação com o mal sofrido, né, e a relação com o mal cometido, na relação com a memória do mal sofrido, para mim está claro que reparação, né, pensando esses males históricos, ela tem como eixo central a própria reconstrução da verdade histórica. E isso implica um trabalho enorme e que a gente ainda está fazendo, e a gente deve muito, nesse sentido, enquanto sociedade brasileira, ao movimento da luta organizada contra o racismo, aos movimentos negros. Porque isso implica uma desconstrução de certo imaginário vitorioso do que foi a colonização. Exatamente isso que você pontuou no início, já, né? A tentação de ver a colonização como um efeito colateral, um efeito secundário de algo, de um projeto, né, que, na verdade, continha um elemento, por exemplo, de salvação, né, de outros povos, de outras coisas, mas ele foi um projeto fundamentalmente violento, intrinsecamente violento, constitutivamente violento. Então, a restauração, daí o dever de memória, que é um dever, a gente está num programa de ética, né, de bioética, de ética aplicada, mas a ideia de um dever de memória é fundamental da gente não deixar escapar. Se há algum, portanto, sentido de reparação possível, é o dever de cada um de nós com a reconstrução da verdade histórica do que foi esse projeto. E isso se torna mais desafiador ainda nesse contexto que a gente vive também de fake news e de declarações de gente poderosa, né, querendo minimizar ou relativizar determinados fatos históricos. Isso foi o caso da declaração do Bolsonaro, né? Assim, claramente, há uma parte considerável da sociedade brasileira que não quer prestar contas, né, a essa história, que não quer prestar contas com essa história. E não dá para pensar modelo de justiça algum sem essa lógica. O Nietzsche já nos ensinou isso, apesar dele ter feito outras reflexões, né, a partir dessa constatação, mas não dá para pensar modelo de justiça sem essa figura da dívida. A dívida é algo constitutivo de qualquer modelo de justiça, inclusive da justiça distributiva, né? Quando a metáfora, por exemplo, da divisão do bolo tem a ver com isso, com você evitar o mal, né? Uma dívida que você pode reconhecer, né, no ato da distribuição. E na relação com a causa do mal cometido, aí que eu reencontrei, Jaque, o Karl Jaspers. Por quê? A dificuldade aqui vai ser a gente convocar esse algoz que também é réu, que vai virar réu, que é o colonizador português, que é o Estado português, que é o Estado brasileiro, que são as elites do próprio Estado brasileiro, porque esses males permaneceram, mesmo depois da independência do Estado do Brasil, e a gente pode elencar uma série de atores, de agentes, né, que vão entrar nessa rubrica de causa do mal cometido, né? E aqui eu estou dizendo que eu estou reencontrando Karl Jaspers, por quê? Porque é muito comum também, principalmente nesse cenário desse ano, que é um ano eleitoral, e a gente não pode tirar isso da equação, onde essas narrativas vão ser disputadas. Como se ninguém, parte, por exemplo, da sociedade brasileira, não tivesse nada a ver com o que se passou. Como, por exemplo, se a colonização e todos esses males históricos estivessem no passado. É muito comum a gente ouvir isso, eu não tenho nada a ver com o que aconteceu. Bom, aqui eu evoco essa ideia de culpa tal como foi tratada pelo Karl Jaspers, que é esse livrinho aqui, não sei se dá para vocês verem, intitulado A Questão da Culpa, né, a Alemanha e o Nazismo. Olha, a leitura desse livro eu recomendo para todo mundo. É um livro cuja leitura é dolorosa, difícil até certo ponto, mas que eu acho que tem muita utilidade para a gente rebater esses argumentos, né?
e para a gente se repensar também enquanto membros desse corpo político chamado República Federativa do Brasil. Agora, é um livro muito difícil, por quê? Porque ele escreveu esse livro, gente, no inverno, na Alemanha, de 1945 para 1946, ou seja, no ano exatamente que as forças aliadas tomaram as instituições alemãs e decretaram ali o fim do regime nacional-socialista. Ali foi a derrota crucial. E o Karl Jaspers, né, como alemão, ele era casado, ele tinha uma esposa judia, e ele foi afastado, ele era professor da universidade, e quase chegou a ser embarcado num desses trens, né, os famosos trens, né, para os campos de concentração, dentro daquele contexto, né, de solução final, né, que a ideologia nazista fabricou. E é um livro muito difícil porque ele está se dirigindo a pessoas que também participaram daquele processo, como alemães derrotados, e como a vítima dessas pessoas também. Então, tem uma dor muito grande na construção desse ensaio dele, mas o que eu acho interessante, só para resumir, não gastar mais tempo, já que é que ele faz uma distinção entre 4 tipos de culpa, que eu acho válido trazer aqui para a nossa reflexão, né? A primeira culpa que a gente pode identificar, né, e ele trabalha isso de maneira magistral nesse ensaio dele, é o que ele chama de culpa criminal. São crimes que se configuram em ações objetivamente comprováveis que contrariam leis inequívocas, né? Então, por exemplo, a figura do criminoso é alguém, né, que comete uma infração contra uma lei estatuída ou estabelecida pelo Estado. Essa é a culpa de que trata a justiça penal e criminal, por exemplo. O segundo tipo de culpa é o que ele chama de culpa política. E essa que nos interessa aqui, porque é aqui que se insinua com mais força essa ideia de responsabilização, por exemplo, que está muito próxima do modelo de justiça restaurativa, né? O que é a culpa política? Ela consiste nas ações dos homens de Estado e na minha cidadania de um Estado, em função das quais eu tenho que suportar, são letras vivas dele, eu tenho que suportar as consequências dos atos desse Estado. Então, por meio dessa ideia de uma culpa política, né, de uma responsabilidade do meu reconhecimento como membro pertencente a um corpo político, de um Estado que promoveu atrocidades, que promoveu violações de direitos humanos, eu preciso me responsabilizar como membro dessa comunidade política. Do contrário, eu dificilmente vou conseguir me identificar com esse corpo político. Mas essa é uma carga moral, claro que vai depender da maneira como cada um se relaciona. Aqui é onde a gente tem que convocar as nossas forças para reclamar nesse sentido, né, de convocar as pessoas a assumir esse tipo de responsabilidade. Todo cidadão, toda cidadã que pertence a um Estado, né, cujas ações, não importa o momento da história, prejudicou e vitimou indivíduos e coletivos, precisa se sentir responsável por esses atos. E isso é muito interessante dessa reflexão dele. O terceiro tipo é o que ele chama de culpa moral. Essa é uma discussão muito já batida no campo da reflexão ética, né? A culpa moral é aquela que eu sinto na primeira pessoa, geralmente associada a um sentimento de arrependimento. Não dá simplesmente para a gente, por varinha mágica, por exemplo, projetar a culpa moral. Isso vai depender, inclusive, do estado de desenvolvimento moral do indivíduo, né? Mas ela mantém também relação com essa culpa política, principalmente quando a gente considera alguns segmentos, né? Alguns segmentos da sociedade brasileira em relação a essa culpa política. E o quarto tipo, né? Ele, como um filósofo ainda ligado a determinadas tradições, ele chama de culpa metafísica, mas que é interessante também. Ele chama de culpa metafísica uma solidariedade universal entre as pessoas, né? Toma cada um corresponsável por toda incorreção e injustiça no mundo. Se eu tivesse que arriscar aqui, Jaque, algum sentido de culpa inscrito nessa ideia de direitos humanos, essa seria a culpa metafísica, né? Inscrito na relação que eu tenho, por exemplo, com o Estado brasileiro, certamente é a culpa política.
a culpa moral e a culpa criminal, elas certamente estão presentes. Mas essa culpa metafísica, essa responsabilidade, né, que a gente sente também com cada injustiça e cada sofrimento de outras pessoas, ela estaria ligada a esse sentido de culpa metafísica. E aí, só concluindo, Jaque, como é que eu penso, então, essa discussão? Você faz uma provocação muito interessante das ações afirmativas não serem, né? Está em aberto a possibilidade da gente classificar isso como um ato de reparação. Mas se a gente juntar essas peças numa mesa, talvez a gente consiga dar um sentido de reparação a partir desses modelos que eu analisei aqui, né? Análise é o sentido de separar, né? E aí não tem jeito, não tem como a gente não associar a defesa das ações afirmativas, que tem o objetivo também de correção das desvantagens estruturais, que são consequências dessa história. Então não tem como a gente escapar dessa relação de uma defesa das ações afirmativas com esse conceito de culpa política. E eu diria mais, né, considerando aí uma eticidade, né, dos direitos humanos, ou seja, um compromisso, né, em efetivamente com a aplicação e a implementação de políticas públicas que efetivamente respondam, né, e sejam inspiradas, né, pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, não tem como também a gente se esquivar disso que o Karl Jaspers chama de culpa metafísica. Então, agora, esse é o cenário assim, mais conceitual, teórico-conceitual, porque tem um cenário afetivo também que eu não queria deixar de trazer aqui, já que eu não sei se eu já rompi meu teto de tempo, mas eu queria deixar algumas palavras assim ligadas a essa, porque eu também tenho lido bastante o Attila Mbembe, né? A Crítica da Razão Negra, mas principalmente esse que saiu por último, Políticas da Inimizade, e ele faz uma convocação que eu acho muito bonita, né? E na análise que ele faz, a partir de vários autores, várias autoras, né? Mas, sobretudo, Fanon, o Eduardo Glissant, né? Também, ele faz essa convocação, que seria... Inclusive, ele tem no epílogo uma proposta ética, pessoal, que ele chama de ética do passante, que é uma forma da gente cultivar, da gente primeiro reconhecer que somos sempre seres inacabados, e é uma forma da gente cultivar essa abertura ao outro, né? Porque ele sabe exatamente que o que está em jogo na construção de uma sociedade, na construção de uma comunidade, é a gente reunir essas partes, é a gente fabricar um corpo em comum que a gente ainda não tem. A gente precisa aprender de estratégias, e aí a gente tem que, eu acho, né, já que abraçar todas as tradições possíveis e fazer uma mixagem. A gente precisa fabricar um corpo em comum que a gente ainda não tem, né? Então, como isso vai se relacionar com essa memória do mal sofrido, que são muitas, no caso da história brasileira, isso já é assunto também para cada um de nós e para uma, eu acho que assim, uma matéria-prima para os trabalhos no campo da arte, da cultura, enfim, em interação com a academia, interação com os movimentos sociais. Mas eu não queria deixar passar essa discussão, né, porque senão a gente nunca vai encontrar um modelo de reparação que seja satisfatório, enquanto a gente não fabricar esse corpo em comum. E aí eu deixo essa passagem, que é no finalzinho da Crítica da Razão Negra, em que o Mbembe diz assim: a celebração da alteridade só tem sentido se ela se abrir para a questão crucial do nosso tempo, a questão da partilha, do comum e da abertura à exterioridade. É aí que se deposita o peso da história. Será preciso aprender a carregar e a repartir melhor esse fardo. Estamos condenados a viver não apenas com o que produzimos, mas também com o que herdamos. Tendo em vista que não saímos inteiramente de uma mentalidade dominada ainda pela ideia de seleção entre diferentes tipos humanos, será preciso trabalhar com e contra o passado, de tal maneira que este possa se abrir a um futuro a ser compartilhado com igual dignidade por todos. A questão da produção, a partir da crítica do passado, de um futuro indissociável de uma certa ideia de justiça, da dignidade do em comum, eis aí o caminho. Então, eu que falei da encruzilhada, estou aqui terminando com o Mbembe, que está propondo um caminho, né? Agora, como a gente vai trilhar,
aí são outros assuntos. Não sei se eu dei conta do recado, Jaque, mas era só para a gente abrir uma possibilidade de conversa. Muito obrigada, Pablo. Brilhante, brilhante. Genial, amigo. Querido, muito obrigada. Eu tive várias questões e, assim, eu só quero pontuar antes de abrir perguntas, né, para quem quiser te perguntar alguma coisa, mas me surgiram algumas questões, eu vou fazer um pouquinho, eu vou brincar aqui, a advogada do Diabo Branco, do Diabo Branco sem letra. E aí eu tenho algumas questões, dúvidas, e eu quero pensar do mundo que a gente vive, e aí eu queria que você... Primeiro, coisas que me escaparam, tá, Pablo? Já pontuando que foi genial que você colocou e me escureceu muitas coisas. Estou muito escurecida, né, por você. Primeira dúvida, é bem pontual mesmo. Me escapou aqui os 5 sujeitos da justiça, né? Você falou do alvo da justiça, quem é o alvo da justiça? A quem se dirige? A vítima, o legislador, o executor. Só esse ponto dos 5 me escaparam, acho que é bom para todo mundo também, que foi bem no comecinho. Os 6 modelos, você trouxe o modelo da vingança, Talião, a penalidade moderna, indenização, perdão e justiça restaurativa. Então, perfeito. Só os 5 sujeitos, os 5 alvos da justiça que me confundiram, esse ponto. Segunda questão, é uma dúvida até primária de quem está entrando em contato agora, talvez outros tiverem essa dúvida também, com as 4 culpas do Karl Jaspers. Minha dúvida é a seguinte, qual é a diferença da culpa moral para a metafísica? Eu devo entender, quando eu li, eu fiquei com dúvida. Eu não entendi se ele trata, por exemplo, a culpa metafísica como uma culpa da ética, ou, por exemplo, ele se remete a Deus. Que Deus é esse? Ele se remete à ética judaico-cristã, então os outros 70% da humanidade que não são cristãos, eles, como é que é essa culpa metafísica para quem não é cristão, se for essa concepção de Deus do Karl Jaspers, né? Então, essa dúvida, essa diferença, o que significa mesmo essa questão da diferença da moral para a metafísica? Onde é que está a ética aqui? Outra questão, tem várias questões, não vou focar só nessa, vou deixar, né, outras dúvidas. E aí, mais te enxergar, tá? Aí são coisas menos básicas. A primeira e aí é a feminista te perguntando, o que te trouxe a se interessar pelo tema da justiça? É uma questão de posicionalidade. Eu quero saber, você, Pablo Dias Forte, por que esse tema te interessa? Primeiro ponto. Segundo, por que, e aí é a advogada, né? Por que e aí a advogada né, de vários povos, né, discriminados, e aí pensando, por que eu não posso querer a justiça? Por que a justiça não é possível? Será que é só por uma questão ética? Será que não é por uma questão de poder? Se a gente tivesse poder, por que eu não poderia querer a justiça? Eu estou falando isso porque se a gente presta bem atenção nas produções artísticas, nas produções da sociedade né, da vigilância, né, que a gente vive, da treta, que eu gosto da sociedade da treta, a vingança é toda hora citada, tá? A vingança ela é um discurso presente, inclusive como discurso artístico. E o que significa essa vingança? Por que ela, a validade dela, ela perde só por uma questão de moral ou da ética judaico-cristã, da tradição judaico-cristã? Isso é outro ponto. Terceiro ponto, justiça restaurativa. Pergunta bem simples, mas restaurar o quê? O que tem para ser restaurado? O que eu vou restaurar? Existia alguma coisa antes que é para ser restaurada? A quarta pergunta. A reparação, quando eu penso nas ações afirmativas, e isso é para o debate depois sobre a ação afirmativa, eu vejo que o debate, na prática, quando se pensa em reparação, não é reparação criminal, não é reparação política, não é reparação moral, não é reparação ética. Para além da ideia de vingança, é uma reparação econômica. O debate de política de reparação, eu vejo muito presente, principalmente nos Estados Unidos, ele se preza na reparação econômica. Eu vou dar tantos
né, tanto capital, tantos recursos para esses povos judeus que foram violados, para os atos diaspóricos. É suficiente? Por que a gente só consegue. A gente não, estou dizendo, quem está debatendo reparação não atua na prática. Vem muito do que eu vejo dos Estados Unidos. Eu sei por quê, mas por que eles pensam tanto na perspectiva econômica? É possível uma reparação para além da econômica? Né? Eu vou passar quantos bilhões, se é possível passar esses bilhões para vários povos, e vai ser suficiente, né? Ou ser mais extrema. Eu posso dar um terreno, um território, um estado para um povo. Isso é suficiente para reparar? E, por último, desculpa, Fábio, seja dessas questões, mas a última questão que eu tenho é sobre o mundo Tem 6. contemporâneo. É sobre o mundo contemporâneo. E aí também é outro jogo de palavras. O Caspers fala, e a gente, eu reforcei no texto, mas eu queria trazer isso para você, porque eu estou falando, pensando no mundo que a gente vive, e das pessoas, com as pessoas que a gente vive, no mundo da neoliberalização da vida, né? A gente vive num mundo muito particular, né? Sociedade pós-industrial, sociedade da informação, nós somos animais digitais, né? E o Caspers fala, e você reforçou, né? E eu trouxe no texto, o estado ao qual a pessoa pertence. Ora, as pessoas, não só os jovens, mas boa parte da população hoje não se reconhece como pertencente a um estado. Estou falando do mundo da uberização, estou falando do mundo onde não existe das reformas trabalhistas, né? Da precarização da vida, não é só do trabalho. O que significa, então, isso? Será que temos um problema anterior à reparação, que é o fato de que os indivíduos sequer se reconhecem como ligados a um Estado? É isso, querido. Valeu, era isso mesmo. Olha só, são 7 pontos. Então, só para... Por isso que eu estava conversando até com o Alexandre, não sei se ele vai se manifestar, eu compartilhei com ele esses modelos, né? Aí você viu como é que esses modelos são aderentes a qualquer compreensão. E eu tenho que ser muito honesto, eu não tenho um critério, como eu falei, um critério, digamos, metanormativo para dizer qual é o melhor ou qual é o pior do ponto de vista moral. Porque isso vai depender sempre da ética mais fundamental que você abraça. Você pode abraçar uma ética que diga assim, o melhor modelo é da vingança. Então eu vou agir, vou me organizar e vou agir para a vingança, né? Da mesma maneira os outros modelos. Então, assim, agora, a vingança traz consequências, né? Assim como os outros modelos. Eu não trabalhei essa coisa das consequências. Ela não evita o círculo interminável da vingança. Então, é um mundo, por exemplo, talvez uma ética ligada a uma, digamos, a uma exaltação da guerra, possa abraçar esse modelo e a medida vai ser sempre um mal maior do que o mal. Se for o mesmo mal, já é lei taliônica, já tem algum tipo de regulação na moderação dessa ira, né? Mas é só uma inflexão, é só uma cogitação, vamos dizer assim. Então, os alvos da justiça permanecem o algoz em todos eles. Só na justiça restaurativa, você colocou muito bem, e essa é uma pergunta que sempre aparece, a gente está restaurando o quê? Você pressupõe, aí é um pressuposto, né? Isso não está nada, digamos, evidente, por exemplo, porque a gente sempre pergunta assim, no mundo onde há, de fato, numa sociedade, numa comunidade, onde há, de fato, uma coesão, essa é uma pergunta que eu sempre me fiz, né? Uma coesão. Será que você tem algum tipo de violação ali? Claro, eventualmente você tem, mas não com uma frequência a ponto de você precisar de um modelo de justiça, né? Agora, você tem sempre um vínculo, porque, por mais, digamos assim, alguém que fez uma infração, essa pessoa, alguém que cometeu um crime grave, essa pessoa tem relações familiares, e essas pessoas que são seus parentes, são sua família, também têm relações com a sociedade. Então, mesmo que você não tenha
pensado, né? Uma comunidade assim tão coesa internamente, essas relações elas se estabelecem. A gente vive num mundo, queiramos ou não, compartilhado, né? As relações familiares, as relações entre amigos, elas sempre são atravessadas por esses fenômenos. Agora, uma distinção para ficar bem, porque essa sua dúvida é muito relevante, entre culpa moral e culpa metafísica, né? A culpa moral que ele está falando é a seguinte: eu cometo um mal a você, Jaqueline, e aí eu me arrependo. É uma culpa que eu sinto na primeira pessoa. Ninguém vai sentir essa culpa por mim. E é um sujeito concreto aqui, né? É um sujeito muito concreto que foi a minha vítima. E eu me arrependo disso. Aí a culpa moral. Ou alguma coisa que eu deixei de fazer para o grupo. Eu sinto. Agora, a culpa metafísica, sim, você tem toda a razão. Está ligada aí. Ele fala, inclusive, que a instância, ele classifica essas culpas também a partir da ideia de instância. Então, na culpa criminal, por exemplo, a instância é o tribunal. Na culpa moral é a consciência, né? Ligada a essa capacidade de se arrepender. Na culpa metafísica, ele fala em Deus. Então, tem uma figura religiosa aí, sim, na culpa metafísica, né? E, apesar disso, diante desse Deus que tem uma tradição, que tem uma história, eu me sinto corresponsável com cada injustiça, com cada sofrimento no mundo, tá? Mas totalmente vinculado, ligado a uma tradição religiosa específica, tá? Isso está bem evidente aqui. Então, não sei se ficou... Está claro já que essa diferença, culpa moral e culpa metafísica, para ele? Perfeito, então eu entendi bem. E eu acho que essa é uma lacuna também, né? Quando a gente não pode pensar a ética, inclusive, a partir de um ateísmo, né? Ou da diversidade religiosa. Eu acho que limita também, né? Porque a ética está exatamente ao não depender de um terceiro, de uma deidade, para poder tomar a decisão ética, né? Perfeito. Perfeito, Jaque. Estou de acordo. Agora, o que me trouxe a esse tema da justiça? Olha, Jaque, aí tem a ver com os primeiríssimos contatos com esse mundo, né? Está lá atrás. Traumas que estão lá atrás, né? Em momento mais propício eu posso falar desses traumas. São traumas de infância, né? Difícil a gente não... A gente tem 2 nascimentos, né? Um é o que, né, a gente recebe o nome, enfim, o registro, agora o CPF e tal. O outro é essa entrada no mundo simbólico, que é uma entrada absolutamente traumática. E é impossível você não ter contato com a experiência da injustiça. Então, o que me leva esse interesse à justiça é uma experiência de profunda injustiça que eu sofri, né? E bem traumática, né? Mas a gente vai conversar aí, de repente, um divã aí. Mas só para... Não vou deixar de responder pelo menos isso, né? E porque você fez uma pergunta, por que eu não posso querer a justiça? Como eu disse, é uma questão de responsabilidade histórica de cada um. Os modelos são esses, né? E vai depender da ética que você abrace, né? Eu acho, por exemplo, que essa ética, né, ou essa reflexão do Karl Jaspers com relação à culpa metafísica, ela é falha, né? Porque justamente ela está excluindo outras perspectivas, que tem uma outra compreensão do que pode ser, digamos, o fundamento dessa solidariedade, né? Mas ele teve a coragem de abraçar uma ética e escrever para os seus compatriotas: olha aqui, a gente tem responsabilidade sobre o que aconteceu, né? Só que ele não fundamentou essa responsabilidade nessa ideia de culpa metafísica, né? Mas na ideia de culpa política, né? Que eu acho um conceito útil, né? Sobretudo, por exemplo, para pessoas como eu, que me identifico nessa sociedade como um homem branco, né? A relação com a memória do mal sofrido, e aí entra o elemento da honestidade. Ela não pode, eu não posso reivindicar a mesma relação que as pessoas negras têm, mas eu não posso deixar de reivindicar alguma relação com essa memória, porque, do contrário, eu posso abraçar uma ética totalmente cética, né? E a gente aprende aqui no programa que o grande adversário, e é bom que a gente esteja fazendo essa reflexão numa disciplina no programa de ética, né? Nosso grande adversário é o cético moral.
É aquele que diz assim, olha, não existe valor para nada, não existe fundamento para nada. Você pode abraçar isso, mas, caramba, a gente tem que fazer um mínimo de esforço, né? E eu costumo até brincar com o Alexandre, esse que diz isso já está pressupondo, de alguma forma, alguma valoração, né? Já tá reivindicando uma ordem superior. É o vazio, é o poder, é o nada, mas tem ali algum elemento de valor que no fundo, valora, né? Empresta uma matriz valorativa para a maneira como ele interpreta as suas ações. Ele é um agente no mundo, né? Dificilmente ele vai estar totalmente privado de algum tipo de crença nesse sentido. Então, por que eu não posso querer a justiça? Os modelos são esses. E a sociedade abraça, de maneira muitas vezes cínica, por exemplo, o modelo da vingança, o modelo taliônico, né? Dentro do sistema de justiça penal e criminal, né? Dentro das discussões, por exemplo, de políticas redistributivas, a dificuldade que tem, por exemplo, de reconhecer o mérito de certas ações afirmativas, né? Se a gente aí é papo uma psicologia social refinada, né? Que tome como objeto a história das relações étnico-raciais no Brasil, principalmente. No caso da justiça restaurativa, essa pergunta é que eu já disse, né? Ela é sempre feita. É difícil a gente imaginar que alguém que cometa um crime muito sério contra outra pessoa, é difícil a gente pressupor que havia algum tipo de vínculo comunitário ali, né? Então, restaurar o quê? Então, talvez seja uma carência de linguagem. De qualquer forma, se você pode pressupor que esse vínculo, por exemplo, está amparado no seu pertencimento a um corpo político, você pode trabalhar com essa ideia. Não, no mínimo, vamos restaurar aqui esse vínculo que... E aí eu acho interessante o protagonismo da comunidade, né? Da pessoa se reconhecer antes, como condição desse reconhecimento ao corpo político, né? De se reconhecer antes como membro, por exemplo, de um conjunto de relações afetivas que dão valor a isso. E é em nome desse reconhecimento afetivo que eu também passo a ser alguém, né, que deseja o reconhecimento jurídico a esse corpo político. Eu acho que tem as mediações, aí tem toda a discussão da teoria do reconhecimento, né, as 3 esferas de reconhecimento, e a gente percebe como a esfera do reconhecimento no âmbito das relações afetivas primárias é crucial, que é ali onde se dá, de fato, a formação da autoconfiança, né, do sujeito, ou seja, a sua capacidade de aderir, a sua capacidade de criar ligação, né? No caso da reparação o debate, a reparação econômica, talvez, eu não sei se a minha interpretação é válida, mas talvez isso se aproxime daquela ideia de indenização. Por mais que a gente pense, essa irredutibilidade do mal, né, como um mal cometido, ela é, nesse sentido, irreparável, ela vai estar presente na memória. E se a gente cumpre o dever da memória, o compromisso com a verdade histórica, com os fatos historicamente verificáveis, né, como foram os males, por exemplo, ligados ao processo colonial, dificilmente qualquer compensação nesse sentido vai representar uma reparação completa. Ela, no máximo, como eu coloquei, na relação com o mal sofrido, ela pode representar um alívio, um sentido de compensação, né? Mas dificilmente ela vai conseguir abarcar completamente esse sentido absoluto da reparação. Por isso que eu fiz esses 6 modelos, cada um deles, nenhum atinge o ideal absoluto de que seria uma reparação, porque algo permanece irreparável, né, já? A gente conversava já sobre isso, né? E agora, por último, essa ideia do Estado ao qual a pessoa pertence. Eu acho que a gente precisa criar, eu acho, né? A gente precisa de muita criatividade para construir esse pertencimento, né? E aí a gente vai para o mundo real, para o presente, por exemplo. A gente falava de hoje, né, uma operação policial e as contas, pelo que eu tinha visto até recentemente, eram 22 pessoas mortas. Então, assim, viu, Jaque? A gente tem que moderar, por exemplo, né? O presente ele está tomado por luta ainda. Então, a gente tem que conviver com o tempo da luta e com o tempo da exigência de reparação, que já é o tempo da justiça.
do tempo do julgamento, mas o presente está inteiramente tomado pela luta, né? Então, o desafio é esse, como é que se constrói esse sentido de pertencimento, né, quando você não está simplesmente no tempo da justiça, né? Eu brincava uma vez, né, que o problema da gente querer planejar o mundo é que o mundo sempre chega antes e atrapalha o planejamento. E esse é o tempo em que a gente vive, né? É o tempo em que se exige por justiça, então eu posso tentar dar algum sentido de inteligibilidade a partir desses modelos, mas, ao mesmo tempo, é um presente inteiramente tomado pela luta, né? Eu não sei se eu consegui responder bem, Jaque. Mas aqui é para a gente permanecer. Perfeito, perfeito. O professor Alexandre levantou a mão, é só para complementar, é um desafio realmente fundamental, ainda mais na sociedade do desempenho, em que nós temos que, a todo momento, dar respostas, e o fato de você ter lembrado da luta é também parte da sociedade do desempenho, né? Então, quando vivemos um estado da política da morte, a morte, o assassinato e a violência têm que ser contínuas, e eu estou falando do trabalho policial, né? E o trabalho com justiça também, a justiça na prática, né? Dos defensores, dos corregedores, de quem está lá acompanhando. Então, é um desafio realmente crucial para a nossa sociedade. E uma dúvida, eu acho, no fundo, Pablo, que cada vez mais a nossa sociedade está satisfeita com reparação econômica. Eu acho que é necessária, né? Mas, fundamentalmente, a reparação moral, a reparação histórica, ela é central, até para mudar o estado das coisas e como a própria estrutura funciona, para que não se repita. E a reparação econômica é necessária, sim, né? Mas muitas vezes eu vejo que existe uma satisfação, como se a justiça fosse plena, com uma reparação econômica, né? E eu citei território, eu citei Estado, eu acho que é fundamental, uma reparação território, Estado, a gente está falando de terras indígenas, de estados inteiros, né? Mas até que ponto um quiosque por um assassinato é suficiente? Precisamos de mais justiça. Eu acho que é sobre esse desafio, né, da questão moral para além de uma reparação econômica. Alexandre, você, Alexandre? Pode falar, senhor. Olá! Não, eu levantei a mão aí, vou mexer um pouco com o Pablo, é porque eu acho que dá para salvar o Deus metafísico do Jaspers. Isso eu aprendi com a Clara do programa, que é uma perfeccionista moral, e também com Fiore e a Cláudia Vater, que estudam muito o ceticismo moral. E o Fiore é até um cético moral. Parece que nenhum de nós consegue fugir de uma eleição arbitrária de um Deus, de um poder superior. E eu não me refiro a um criador metafísico, não, porque para qualquer medida de justiça que alguém defenda, qualquer medida, o cético no canto da sala sempre se vira e diz: mas por quê? Ah, porque é mais inclusivo. E por que inclusão é bacana? Onde é que está escrito isso? Então, parece ser um diálogo muito antigo, inclusive do Sócrates com Trasímaco na República de Platão. A gente não consegue fugir de algo metafísico nesse sentido. Alguns vão apostar, e eu não estou me referindo a deuses religiosos, alguns vão apostar num Deus da equidade, porque o cético está sempre no canto perguntando: por que eu tenho que defender a equidade? Não entendo isso. Então, uma culpa metafísica, ela acaba tendo um lugar de defesa de alguém que diz: olha, meu amigo, minha amiga, você pode até não estar sentindo culpa, mas deveria estar, em nome, e aí vem o Deus que ele elegeu. A equidade, uma igualdade de direitos. A guerra, né, Alexandre? A guerra. Na guerra, a questão do poder, né? Por quê? Porque esse ponto, realmente, aí, como o Wittgenstein diz, parece que a pá entorta na pedra quando a gente cava muito fundo. É uma eleição, é uma adesão. Então, por exemplo, eu posso virar e dizer: eu defenderia alguma posição, e essa posição é um Deus, porque é arbitrária, eu defenderia uma posição que fosse inclusiva. Eu nunca vou poder justificar para um cético porque que essa inclusão
é o melhor, porque ele pode rir de mim. Ele disse, não, eu defendo a exclusão, né? Então, talvez haja uma salvação para essa culpa metafísica, que é quando a gente vira em terceira pessoa e sofre o fenômeno da indignação. Cara, você deveria estar fazendo algo em relação completamente diferente em relação a essa sua posição. Porque você deveria estar sentindo essa culpa metafísica. E se você não sente, você está muito no crime, está muito no erro. Acho que não tem escapatória da eleição de um Deus. É claro que nesse Deus arbitrário existem os excludentes, frequentemente os religiosos, mas não apenas os religiosos. Deuses, o arianismo, o racismo, e vai por várias outras situações. Sempre se elege alguém como padrão ouro. E esse algo não tem jeito, ele é metafísico mesmo, porque é impossível de demonstração matemática, né? Câmbio, já falei demais. Mito? Qual mito que as pessoas elegem? É isso? Qual é o mito? Exato. Tudo bem, gente? Obrigada, Alexandra. A Alessandra quer falar também? Vocês falam, se quer entender à vontade. Contigo a palavra. A Alessandra quer falar também. Não, deixa a Alessandra falar e depois eu interajo com o Alexandre, que ele falou. Boa noite, professor Pablo. Obrigada por você estar aqui mais uma vez abrilhantando as nossas aulas. É sempre um prazer ouvir você falar para a gente assim de uma forma tão clara e trazendo, né, a filosofia, sempre nos fazendo aí pensar nessas questões que acabam reverberando nos nossos tempos, né, no nosso tempo. Mas aí eu fico pensando nessa questão da filosofia e pensando em trazer para uma questão mais concreta, né? Porque a gente está dentro de uma aula hoje que está falando de políticas de reparação e pensando aí, claro, não são iguais, são coisas diferentes, mas a gente pensando também nas questões das cotas e das ações afirmativas, né? A gente lembra que maio, agora, 13 de maio, a gente comemorou os 134 anos da abolição da escravidão no Brasil, né? E não se tem muito o que comemorar, porque, como diria Assis, e o 14 de maio, como será? Né? Então, no 14 de maio, a gente viu as pessoas sem rumo. Bom, mas trazendo para essa questão da justiça, que é muito, muito interessante, porque assim, me fez pensar nas questões, no caso, Brasil, é inevitável pensar nos marcadores sociais, né, de classe, gênero e raça, isso é fundamental quando eu penso em Brasil, né? E ainda bem que a gente só está pedindo justiça, né? Ainda bem que nós, pretos e pretas, pardos e pardas e as minorias, estamos só pedindo justiça. Porque se a gente estivesse pedindo realmente vingança, ia ser um mar de sangue. A realidade é essa. E não é à toa, se a gente para ver o histórico da sociedade brasileira, né? E esses nossos 522 anos de história construída. E aí eu fiquei pensando nessa questão das ações afirmativas e trazer essa questão de justiça, a questão da política de cotas. Claro que hoje nós somos muito mais dentro da universidade, né? O número de pretos e pardos cresceu, mas ainda assim é menor do que realmente deveria ser, né? Deveríamos ter muito mais pretos e pardos dentro das instituições. E aí me veio uma lembrança, né, no decorrer da aula, de uma fala do rap estadunidense, Taleb Kweli, que aí ele fala, né, que nenhuma pessoa branca que vive hoje é responsável pela escravidão, mas todos os brancos vivos hoje colhem os benefícios dela, assim como todos os negros que vivem hoje têm as cicatrizes dela. E aí eu fico pensando nessa questão da reparação e da justiça em relação ao acesso à educação, ao acesso, não acesso, mas à assistência à saúde, e isso me traz assim, alguns conflitos, sabe?
o que a gente pode ser realmente, de fato, reparado, né? Quais reparações seriam possíveis para a gente? Se a gente lembrar que foram mais de 350 anos de escravidão e, em contrapartida, a gente vive aí 134 anos de suposta liberdade, né? Será que essa liberdade realmente chegou? Por fim, acho que dei uma viajada aqui, mas são as minhas aflições. Posso, Jaque? Quer falar, Jaque? Posso. Pode falar, Pablo. Ninguém se inscreveu também, pode falar. Então, Alessandra, bom, prazer te rever também. Eu acho que essas aflições elas são totalmente justificadas, né? Como eu disse, assim, aqueles modelos, por isso que eu fiz questão de trazer, você viu lá, né? Os opostos, né? Vingança, inclusive perdão, eu incluí a justiça restaurativa lá, e cada uma tem suas características, nenhum desses modelos, pelo menos eu não encontrei. Quem souber de alguma outra reflexão, de algum outro ensaio, alguma referência que me possa compartilhar, mas isso foi o que eu consegui catar no que eu tenho lido, no material que eu tenho recolhido, né? Pode ser que tenha gente, inclusive, que discorde dessa minha separação entre perdão e justiça restaurativa. Eu encontrei elementos que de fato distinguam, né? Mas, voltando à questão das ações afirmativas, eu coloquei lá como dificuldade, Alessandra. Veja só, por exemplo, a primeira dificuldade com a relação com o mal sofrido, que é o dever de memória, a reconstrução com a verdade histórica, né? Você tem segmentos da sociedade que estão resistindo no sentido contrário, de não admitir qualquer possibilidade de uma reconstrução da integridade dessa verdade histórica. Declaração de Bolsonaro e outras pessoas, né? Já que está gravando para fora também, né? Que eu estou sem filtro, né? Então, a declaração do Bolsonaro, aquela declaração de que os portugueses nunca botaram o pé na África e outras declarações afins, né, que são uma mensagem, né, assim, muito objetiva de que tem parte da sociedade que não quer, que não tem o desejo de, por exemplo, encarar e admitir esse dever de memória como um dever ligado essa questão da culpa, né, da culpa política, da responsabilidade. Então aí, gente, não tem o modelo de justiça, tem a luta que tem que ser feita, porque é aquela história, você está lutando contra a sua morte, né? A luta, o presente está todo tomado, não se põe uma questão reflexiva, conceitual sobre o que é a justiça. Eu estou lutando pela minha vida, pela minha sobrevivência. E muita gente está lutando por isso. O presente está todo tomado pela luta, né? Então, assim, agora, eu não sou um estudioso, um teórico desse conceito de ações afirmativas, talvez a Jaque pudesse até trazer para a gente, mas ações afirmativas que visam uma certa discriminação positiva de diferenças que precisam ser reconhecidas, a gente pode elencar várias, e não só cotas, por exemplo, dentro da universidade. Mas se a gente preserva esse sentido, por exemplo, até discussão, por exemplo, sobre justiça tributária tem que entrar nessa discussão. Todos os outros elementos que discutem essas questões, que, por exemplo, o que seria, de fato, como seria importante a gente trazer essa reflexão da reparação para, por exemplo, discutir a justiça tributária no país, que onera a maior parte da população, né, que ganha menos e que paga uma carga, né, de impostos muito grande. Então, por exemplo, existe uma agenda inteira para se fazer, né? Chegando, eventualmente, até uma coisa que eu defendo, a ideia de uma renda básica da cidadania, entendeu? Que eu acho que pode ser algo interessante, né, a depender da engenharia e da arquitetura que se imagina para esse mecanismo redistributivo. Então, tem todos os assuntos precisam estar, digamos, comprometidos com os sentidos possíveis de reparação. Todos os assuntos, inclusive, pensa o problema das condições de saúde da população privada de liberdade. É um problema ligado a essa discussão, totalmente ligado a essa discussão. O problema da política de segurança pública, da violência pública, totalmente ligado a essa discussão, né? Então, não tem como desvincular uma coisa da outra.
Eu penso, e assim, e esse conceito de culpa política, que aqui assume essa acepção mais objetiva de responsabilização civil mesmo, né? Acho que a gente pode usar, inclusive, essa figura que está presente na nossa linguagem jurídica, a responsabilidade civil de cada membro desse corpo político com pautas e agendas de políticas públicas que possam efetivamente tentar fazer justiça a essa ideia de reparação. O que você acha, Jaque? Câmbio, senão falo demais também. Microfone aqui. Então, eu estava pensando aqui no próprio histórico das políticas afirmativas, sabe? Porque, assim, a gente tem que pensar... Eu ainda estou aqui elaborando se é algo... Com certeza é algo além, né? As políticas afirmativas, elas visam sanar uma lacuna, um gap, né? Para que as pessoas possam, vamos dizer assim, na lógica concorrencial, concorrerem em condições de igualdade, tá? Ou uma desigualdade menor, né? A gente usa muita metáfora da corrida. Então, por exemplo, a gente usa sempre na questão das ações afirmativas. Eu ainda nem cheguei na coisa da cota. Que é o seguinte, é uma corrida que sempre a pessoa que é do grupo discriminado, ela começa essa corrida carregando peso e lá atrás. E a pessoa do grupo privilegiado, ela não carrega peso e está lá na frente já na corrida, está alguns metros à frente. Então, com a ação afirmativa, a gente quer diminuir essa lacuna. Em si, isso não é reparação. Ou seria uma forma de lidar com, diminuir essa distância, porque, por exemplo, ela é muito singela, porque fundamentalmente, por exemplo, para a gente sanar o problema, se for pensar só em cotas para o Brasil, a cota não tinha que ser de 20%, a cota tinha que ser de 100% por algumas décadas, né? Então, isso é uma questão. Já da afirmativa, ela ajuda a diminuir a distância, e eu analiso sempre que da dimensão mais importante relacional é o ponto da convivência. A ação afirmativa, ela permite que as pessoas convivam pessoas que, por isso que eu fiz aquele artigo, a turma leu, Pablo, viu, Alexandre, um artigo que eu fiz que eu achei muito importante da minha experiência como gestora das cotas na UNB, se chama o desafio da convivência, porque eu acho que a convivência é central, é forçar esse povo a conviver. E ali eu pego a referência da população étnica, da diversidade étnico-racial, né, população negra com presença massiva na universidade, e entendendo negra já na sua diversidade, né, e como é complexo, porque a gente está falando de pessoas pretas, pessoas pardas, imagina as outras diversidades, né, quando a gente, por isso que incomoda tanto, eu entendo, a gente pensar em cotas para pessoas com deficiência, cotas para mulheres nas exatas, cotas para seleções docentes, né, para que a gente tenha mais professoras nas exatas, para que a gente tenha mais professoras trans, e por aí vai, indígenas, né, em todos os cursos. Então, desde que ela começou a ação afirmativa, e aí eu cito muito a Índia, porque ela dá ideia, quando foi pensada, não foi nem teve um embate entre o Ambedkar e o Gandhi. O Gandhi não aceitava a ideia de fazer políticas afirmativas, que nem tinha esse termo na época. O termo foi criado pelo Kennedy, nos anos 60, pelo John F. Kennedy. Se pensou lá nos anos 40, na independência da Índia, que era necessário resolver o problema criado pelo sistema de castas, principalmente para os intocáveis, para os Dalits, né? Em toda a pluralidade lá dos Dalits, né, das castas. Então, o Ambedkar, que foi um dos constitucionalistas, ele defendeu que tivesse algum tipo de reserva de vagas para os Dalits, né, os intocáveis, no campo do trabalho, né, no campo, no caso, da política pública, nas universidades, né, da representatividade política, nas universidades do mercado de trabalho na Índia. E ele, felizmente, eu entendo que felizmente venceu esse debate lá na Índia, né? Porque para o Gandhi não tinha. O Gandhi entendia que bastava promulgar uma constituição que imediatamente a sociedade indiana ia entender que era uma sociedade de iguais e que a desigualdade propiciada pelo sistema de castas ia cessar com o tempo.
E o que a Bética argumentou é que uma desigualdade construída há mais de 3.000 anos não acaba só com mais um texto escrito numa sociedade como a indiana, né? Então, até hoje, eles têm essa lógica. A cotas, reserva de vagas, porque a gente fala muito de cota no Brasil, é reserva de vagas. É um dos métodos. Eu acho muito interessante quando a gente olha o parlamento russo, na época da Rússia, ou desculpa, da União Soviética. Na época da União Soviética, o parlamento ele tinha representatividade política. O que quer dizer? Não era só representatividade, por exemplo, do Afeganistão, da Rússia, era das minorias étnicas de cada nação que compunha a União Soviética. Então, o parlamento soviético ele era plural, porque ele tinha que ter expressão afirmativa representativa, tinha que ter etnia X, Y, Z de cada nação. Então, imagina também isso para o Brasil. Né? Se a gente não apenas tivesse representantes do estado do Mato Grosso ou do estado do Rio de Janeiro, mas representatividade das etnias que compõem o estado do Rio de Janeiro, o Mato Grosso, por exemplo. Enfim, quando vai ser pensado o termo políticas afirmativas lá nos anos 60, nos Estados Unidos, pela lei dos direitos civis, os americanos ainda criaram outra forma. Eles criaram algo que eu acho que é muito potente, que se aproxima da questão econômica, que para a cultura americana funciona bastante, que é a questão de lidar com os juros. O governo diminui juros, diminui impostos, tributos para instituições que provam que têm inclusão de grupos historicamente discriminados. Então, por exemplo, muitas universidades que a gente vê aí, Harvard, Yale, essas, historicamente, elas excluíam vários grupos, tá, gente? Tinha universidade, eu não vou citar qual, né, mas eles sabem lá, os americanos muito bem, se você fosse judeu, você não entrava, tá? Nem precisa falar, se fosse afro-americano, muitas boas dessas não entravam, né? Você ia para universidades como a Brown, que eram específicas para a população afro-americana. Então, com a ação afirmativa, é que essas universidades, que aqui no Brasil as pessoas, perdão na palavra, babam muito ovo, foi só com essa ação afirmativa que muitas delas começaram a receber uma presença maior de estrangeiros, de povos estrangeiros mais assim, os latinos, né, e a gente incluído, né, os latinos aqui, de afro-americanos, de mulheres de certos cursos. Não foi por uma boa vontade da universidade, foi porque interesse simplesmente financeiro. Mas veja a potência, né? Começa a fazer uma mudança de perspectiva e de questões de liderança. Eu acho que é muito interessante. Não sei se ajuda a pensar isso que você trouxe. Eu acho que no Brasil, sequer a ação afirmativa, Pablo, ela está sendo aplicada plenamente. Eu acho que sequer isso, porque aqui tem dois problemas. Nem se cogita essa questão do governo diminuir tributos, ou fazer investimentos próprios, isso não se discute, porque as pessoas pensam a ação afirmativa só como cota, que eu acho que é pouco, só como reserva de vagas, e o problema de que se prendeu ao número mágico do 20%. Virou um número mágico, que é o número que as pessoas aceitam, 20%, que foi o número que foi possível, foi estabelecido lá na legislação, quando a Alerj, ela decidiu fazer a reserva de vagas. E aí ficou esse número também na UNB, que foi aceito 20%. Mas virou um número mágico, porque, como eu falei, as organizações, instituições não aceitam uma cota de 100%, porque o argumento é a confusão. Esse primeiro marco é a Alerj, aqui a Assembleia Legislativa? Sim, já. Porque depois da Conferência de Durban, em 2001, o legislador, não lembro agora qual, e olha a importância da mídia. Houve vários eventos, seminários para divulgação de Durban. Teve um grande seminário lá no Congresso Nacional, e que gerou publicações, mostrou a importância da mídia falar que existia uma conferência discutindo enfrentamento ao racismo, xenofobia e intolerância correlata, e falando de ações afirmativas. Boa parte do movimento negro, inclusive, que eu conhecia na época, era contra. E foi por meio dessas articulações, desse debate, que começaram a entender a importância da ação afirmativa. No caso da cota, principalmente. E aí, um legislador aqui do Rio, que a memória me falha, depois eu passo para vocês, por meio da sua assessoria, tomou contato com essa discussão e apresentou um projeto para a Alerj.
E o garotinho, acho que foi o garotinho, ele até assumiu para ele como se ele tivesse feito, mas na verdade foi uma lei que um deputado estadual aprovou na LERJ, né? E foi aprovado e que o garotinho ele ratificou. Com isso, essa lei obrigou as universidades estaduais todas do Rio a adotarem a cota. E a obrigação foi da LERJ, não foi uma decisão própria da UERJ. Foi uma obrigação da LERJ que, felizmente, né, pela consciência e articulação da reitoria da época, a querida saudosa Nicéia Freire, a Nicéia Freire conseguiu, se convenceu da importância e conseguiu articular. Com falhas, assim, sem culpa dela, os outros eles não faziam comitê de heteroidentificação. Isso foi uma coisa que a gente no NB começou a fazer, porque a gente, honestamente, a gente viu que tinha fraude. A gente lá de Brasília viu, olha, um monte de fraude na UERJ. Pessoas brancas entrando como se fossem negras, porque não avaliam, e venceu no nosso debate lá na UNB a ideia de que não basta, assim, o professor José Jorge de Carvalho e a professora Rita Segato, que foram os que apresentaram o plano de metas de inclusão étnica, racial e social, eles entendiam que não se devia fazer uma comitê de heteroidentificação. Eles acreditavam, eles se posicionaram, que no momento da matrícula, os estudantes negros iam reconhecer os que não eram negros e iam denunciar. Então, a gente, movimento negro, e boa parte da gestão da instituição, entendeu que não funciona assim. Que a gente tinha que ter algum tipo sabendo que a fraude, mesmo que a gente erre, tem que ter alguma ação contra a fraude. Senão, a gente depois vai ter o problema que eu vi agora, que a gente viu nos últimos tempos, de pessoas que entraram por meio da nova lei de cotas, que não teve comitê de heteroidentificação e que agora estão sendo expulsas, as que estão sendo expulsas. Já no fim de curso de medicina, pessoas que já estão há 4 anos no curso de medicina, por exemplo, estou dando só exemplo extremo, e que estão sendo expulsas, quando elas nem deveriam ter entrado. Então, é só esse debate, assim, é um debate no caso do UNB, a gente se convenceu, o movimento social negro que tomou protagonismo foi muito importante, pelo coletivo Enegrecer, que eu gosto de marcar, o coletivo de estudantes negros e negras na Universidade de Brasília, que a gente participava, teve um protagonismo muito forte. Então, não depende de uma decisão de um governo, de um Estado. O próprio Estado é complexo. Veja, para uma instituição como a ONB, foi gestão, que já era complexa, com o movimento social, com o embate com próprios professores que eram favoráveis à ação afirmativa, mas que tinham outra perspectiva de como gerir. Né? Então, a gente também não teve coerência necessária de como fazer a gestão. O meu projeto é o que foi estabelecido de gestão, porque houve o reitor, na época, o vice-reitor, ele concordou, ele compreendeu o meu projeto, e foi isso que foi aprovado. Então, se eu não tivesse apresentado um projeto, foi uma pessoa que tinha já experiência de movimento social, que estudava psicologia, já tinha feito gestão da diversidade. Na maioria dos lugares, não. Então, como funcionam os outros lugares? Então, é um debate realmente complexo esse dado, quando a gente for pensar a reparação. Porque, muitas vezes, pela falta de debate, se resume a quantos milhões eu vou querer, qual é a pensão que eu vou querer. E aí, qual o terreno que eu vou querer? E, claro, quando a gente pensa nos povos indígenas, a gente está vendo um debate das reservas, né, dos territórios, do espaço necessário, mas não é suficiente. E quanto será suficiente? A gente não tem nem ainda o que a gente tem de mínimo, né? Não sei se eu respondi também, Pablo. Não, respondeu e foi mais além. Fez um histórico aí, uma rápida genealogia, mas articulando com o sentido que você quer tensionar, né? Que você quer deixar brilhando aí como uma pergunta que precisa estar o tempo todo sinalizada na nossa cabeça, né? Sim. Alguém tem alguma questão? Obrigada, Pablo. Obrigada a você. Séries de elogios no chat, intermináveis, que você merece. Né? Nosso querido Pablo, querido. Alguém mais alguma questão, gente? Ninguém levantou mais a mão? Vamos lá. Questões, ideias. Como é que vocês querem reparar?
restaurar? Nada? Vocês acharam útil esse modelo aqui? Porque eu não queria congelar as interpretações. São modelos que você vai encontrar mixados em alguma coisa e são modelos que estão presentes, né, muitas vezes dentro do mesmo sistema de justiça. Mas como eu trabalhei aquelas categorias por dentro, você vê, na vingança também tem um legislador. Na justiça restaurativa também tem um executor, né? São categorias que ajudam a gente a entender o que é um modelo, né? Para a gente não ficar refém de uma, digamos, uma linha evolucionista desses modelos. Esses modelos convivem o tempo todo nas nossas relações, dentro do sistema de justiça, né? E a gente precisa se fazer essa pergunta: quais são os sentidos possíveis de reparação dentro de cada modelo desse, né? Ô, Frederico, ótimo te rever também. Cadê você? Minha câmera está falhando no Meet, eu não sei porquê, mas é bom rever você e o professor Alexandre. A Alessandra também, valeu, estou vendo aqui agora. Andressa, gente, eu estou aqui. Samantha. Oi, Samantha. Oi, tudo bem? Boa noite. Sou um pouco intrusa no grupo, né? Eu vim pelo link da Jaqueline, que há algum tempo acompanho ela nas redes. Mas foi muito bom o debate, a noite foi incrível. E por mais que eu seja de uma outra área, que eu faço letras português, sou graduanda aqui do Rio Grande do Sul, sempre conversa com a realidade, né? E também com a literatura. Querendo ou não, é uma representação, uma ferramenta de mudar essas questões, né? Sem dúvida, sem dúvida. Aliás, Samantha, deixa eu aproveitar, você deu uma deixa muito boa, que é a linguagem. Né? Aqui estamos com um filósofo, com uma psicóloga, eu falo muito isso para a turma. A linguagem é um instrumento que a gente usa, e na última aula a gente acompanhou um curandeiro, líder sacerdote e psicólogo, né, entre aspas, né, um terapeuta, vamos dizer assim, em África tradicional, porque a gente estava discutindo assim, pensar as formas de cura antes do pensamento da ciência moderna, antes do pensamento científico. Então, o que a gente entende por médico, psicólogo, era indiferenciável, e sacerdote era indiferenciável, era a mesma pessoa. E eu falei muito da importância da linguagem, porque o curandeiro sacerdote, terapeuta, ele curava com folhas, né, turma? Ele dizia que ele curava com a folha, com a raiz e com as palavras sagradas. Então, a linguagem é muito importante aí. E a própria linguagem já é um crime. A língua que a gente fala, ela é fruto de violência, né? Aí você poderia comentar um pouquinho, você é da área de letras, linguagem, como é que a gente lida com esse crime que a gente está cometendo toda hora, ao mesmo tempo que a gente ocupou esse território, né, com as nossas diferentes línguas? Sim, então, estou fazendo justamente a minha linha de pesquisa pautada nisso, né? Agora o TCC está entrando nessa parte também. E o que eu mais estudo é distopias. E como essa linguagem, essa forma de escrita também, né? Acaba sendo um tipo de não subalternidade ao sistema e todas as questões que são impostas e tal. Então, isso que tu falaste é extremamente importante, porque quando a gente para ver essa questão da linguagem, a gente vê o quão utópico e distópico a sociedade consegue ser, né? Utópico para quem está sendo a classe dominante, de quem está se beneficiando, e distópico para quem está sendo oprimido de alguma forma, né? E a gente vê que essa parte da linguagem, por exemplo, consegue se reinventar o tempo todo, né? Então, se tiram a escrita, a gente consegue reinventar com os seres humanos outra forma de estabelecer laços e conexões e etc. Isso na literatura acho que dialoga muito com a parte social da vivência real da gente, né? Não só dentro da ficção, mas se a gente parar para pensar no que a ficção se pauta, a gente vê que tem muito da realidade, né? Querendo ou não também.
Tem uma grande pesquisadora lá da UNB, da Universidade de Brasília, a Regina Dal Castanho, se não me engano. Ela estuda na literatura quem são os protagonistas da literatura brasileira. A maioria são homens brancos. Então, e geralmente, quando são mulheres, elas são a voz passiva. A mulher geralmente aparece, mulher negra, LGBT, aparece como aquela que existe para reforçar um protagonismo que é um homem branco, né, e etc. Então, vários desafios, né, de lidar com esse problema. Uma questão que a gente tem acompanhado muito é da linguagem, por exemplo, o debate atual da linguagem neutra. A gente já teve Esperanto, a gente já teve estudo das línguas ancestrais, e a gente ainda, né, Yorubá, Tupi, mas Esperanto não pegou, é que sempre fala, a gente até já estudou Esperanto, mas não pegou como língua universal, que tem uma vinculação econômica, né, a língua franca, o inglês, e ao mesmo tempo a linguagem neutra, eu percebo que tem muitos incômodos, né? A própria linguagem, inclusive, que a gente usa no feminismo, é um desafio. Eu acho que são formas de tentar lidar com esse problema que é a nossa língua, principalmente o português, né? Da forma como a nossa língua é generificada, como os plurais são masculinos, então se usam várias estratégias. O que me chama a atenção não é a língua em si, né? As estratégias, linguagem inclusiva, linguagem neutra, por aí vai. O que me chama a atenção é o incômodo que gera, ao ponto de a gente ter parlamentares. O governador de Santa Catarina, ele fez um decreto proibindo o uso de linguagem neutra, né? Como se ele pudesse proibir, né, por decreto a língua, né? O novo Marquês de Pombal, ao contrário, né? Sim, eu lembro que teve um seminário na minha faculdade que a gente foi examinar a Úrsula, né, que é da Maria Firmina dos Reis, e trazer toda essa questão de autodefinição, etc., da mulher na literatura. Porque a mulher na literatura, na verdade, o ser com útero, né? E aí vem essa questão da distinção, né? Que as pessoas ainda acham que gênero é ligado exatamente ao sexo e que não tem essas distinções. Mas quando a gente vê uma pessoa com útero na literatura, ou ela é vista como a diaba, ou ela é vista como a santa, né? E tem esse contraponto. E realmente, como isso que tu falaste, da mulher ser sempre um objeto, né, dessa pessoa, ou pessoa LGBT, ou mulher negra, enfim, ser sempre como um objeto de estudo, né, e não como um ser, um sujeito dotado da própria escrita e da própria ferramenta de linguagem, né, para que ela possa escrever sobre ela mesma, por exemplo. Então, tem muito disso, muito disso. Eu lembro que um professor que eu apresentei esse seminário, ele falou que achava que o feminismo não tinha que passar pela questão dos nomes, que importância tinha a mulher ganhar o direito ou não de ter o sobrenome do marido ou não. E eu digo, amado, o feminismo tem que passar por isso, né? Todos os feminismos têm que passar por isso. Porque, querendo ou não, a forma com que tu é chamada, a forma com que tu escolhe ser chamada, diz muito do sujeito, pessoa que tu é, né? E não apenas uma questão burocrática de registro, por exemplo. Então, a gente vê que mesmo, muitas vezes, doutores, né, enfim, com pós-doutorado, várias coisas assim, não tem esse tato, né, do sujeito como ser humano, assim, do outro como ser humano. Então, é muito triste de vivenciar, realmente, principalmente no ambiente da faculdade que movimenta tantos saberes, né, e parece que ao longo do tempo as pessoas esquecem do saber humano, né, que é tratar o outro como, enfim, um ser humano que ele é. Muito obrigada, Samantha. Alguém tinha levantado a mão e abaixou, para a gente ir encerrando, né? Já deu hora, não quero ficar segurando o papo, coitado, que a gente ficar segurando. Te mandei até uma mensagem aí que a Samantha falou uma parte, eu perdi uma parte, que a minha internet começou a ficar ruim aqui. Mas vou aqui continuar enquanto eu puder. Tá muito bom. A princípio até agora, obrigada, Pablo. Eu já estou restaurada e reparada aqui com as suas falas de todo mundo. Se alguém quiser colocar mais uma questão, nós temos aqui uma visita ilustre, depois vai assistir o nosso vídeo, vou te passar a Maria Helena, nossa coordenadora,
do DIS, do nosso Departamento de Direitos Humanos e Saúde e Diversidade Cultural, nossa Maria Helena Barros, está aqui presente, gente, muito importante, nossa querida, nossa líder. Bem-vinda, nossa líder. Boa noite, boa noite. Desculpem o atraso, mas foi um problema aqui que eu tive de computador, desculpem. Sem problema. Depois você pode assistir, eu te passo depois, eu estou gravando, você pode ver depois tudo direitinho. Nós tivemos aqui o Alexandre Costa também. O Alexandre estava aqui. Mas obrigada, Maria Helena, pela presença. A Isabela recomendou o filme do Lázaro Ramos, Medida Provisória, ainda não assisti também não. Me recomendaram, ainda não pude ver, está recomendado. Gente, ninguém tem mais nenhuma questão. Já está em cartaz? Faz tempo, acho que faz mais de mês. Já deve ter saído. Eita. Acho que tem mais de um mês que eu vi. É um pouco angustiante. Eu estou um pouco ruim hoje, estou com alguma virose não identificada, que não é Covid. Mas é um pouco angustiante. Eu saí incomodada do cinema, porque me lembrou muito também o conto da Aya, né? Porque você fala assim, parece que é uma coisa muito surreal, que isso nunca vai existir, a gente vê na proximidade dessas coisas estão batendo na nossa porta. Né? Assim, eu achei uma abordagem, parece que é surreal, mas quando a gente pensa um pouquinho aí, a gente vê que está batendo a porta, então eu achei bem legal, acho que conversa bem com a aula de hoje. Mas acho que já deve ter saído do cinema, já deve ter alguma plataforma, né? Porque hoje em dia mal sai do cinema e já vai para alguma plataforma. O filme, ele é baseado numa peça que eu vi, chama Namíbia Não, uma peça muito boa. E a peça, ela foi inspirada assim, vamos dizer, livremente inspirada na realidade da Libéria, né? Porque, basicamente, o que é a Libéria? Né? Foi um estado que os Estados Unidos compraram um terreno na África e mandaram várias pessoas, né, afro-americanos que decidiram ir para a África nessa ideia de retorno, mas tem até um debate interessante, veja, da reparação. Olha como é que os americanos têm uma tradição nesse debate. Né? Aí eles compraram o terreno da Libéria, não à toa o nome é Libéria, né? Eles escolheram o nome Libéria, o terreno que eles compraram ali na costa da Guiné, e colocaram as pessoas, mandaram as pessoas para lá. Os que aceitaram, né, resolveram voltar para lá. Ora, já era outra cultura. As pessoas que a princípio voltaram já não voltaram como integrantes daquela comunidade originária. Isso é um debate muito interessante. Elas não são outra comunidade, não só em termos de Estado-nação. Já era uma outra cultura, já era uma outra experiência de vida, né? Então, esse debate da reparação também entra numa questão cultural. Quando a gente idealiza uma África, uma América, a gente idealiza algo que não existe mais. E que é diferente para quem ainda se estabeleceu lá, né? Então, isso é um debate bem interessante. Tem um exemplo, só para a gente fechando, que eu gosto muito de lembrar, que o Brasil, por exemplo, nossos ancestrais, eles foram traficados de África sem a roupa do corpo, né? No máximo, as pessoas escondiam alguma semente, alguma coisa no corpo, mas as pessoas vinham nuas, praticamente, né? Mas é interessante porque elas ainda traziam a sua cultura. E uma coisa que eu reparo muito, o migrante, e a gente vê isso muito no Brasil, a pessoa migrante, a pessoa que foi, né, retirada da sua terra, ela tem um apego muito grande com essa origem. Basta olhar e aí quem conhece muito, os povos, né, as comunidades de descendentes de europeu na região sul, eles preservam formas de falar, por exemplo, o alemão ou o italiano, que nem se fala mais na Alemanha nem na Itália. Que nem se fala mais. Pomerode, né? Eu acho que eles usam ainda termos em alemão e em italiano que as pessoas não falam mais. E no tráfico transatlântico, no candomblé, foram reincorporados aqui no Brasil vários elementos, porque lá em África, as deidades têm relação com o território, né? A gente não... Você é ligada a Oiá, porque está ligada ao rio Oiá, né? A Yansan e etc. Tem o reino de Xangô e por aí vai, as entidades, né? As deidades, os orixás.
E aqui houve uma mistura grande, né, por várias questões de mistura também dos diferentes povos dos territórios. Mas o que eu acho interessante é que é um exemplo que vem de Oxalá. Os orixás eles têm objetos que representam eles. E um dos objetos de Oxalá é o Pachorô. O Pachorô é o bastão que representa os vários mundos, né? Que o Oxalá tem contato com os vários mundos. Em África, no começo do século XX, quando começou um intercâmbio maior dos ilês, dos terreiros daqui do Brasil com os de África, descobriram os terreiros daqui que lá eles sabiam que era o Pachorô. Eles sabiam o que era, o bastão que o Oxalá carrega, mas eles não sabiam como era. Eles não tinham mais referência do objeto. Eles sabiam que existia um objeto, que o Oxalá tem o Pachorô, mas não tinham ideia de como era concretamente o objeto, o Pachorô, o bastão, que vocês veem o Oxalá segurando. Isso no Brasil se preservou de memória como era o objeto, se fez aqui o objeto, e lá em África se esqueceu a memória do objeto. Então tiveram que levar daqui para lá, para eles verem como era o Pachorô. Interessante, né? A reparação também se dá no sentido de futuro para o passado, né? É muito interessante. Gente, mais nada. Obrigada, gente. Nenhum comentário? Então, podemos encerrar, né, Pablo? Se tem algum comentário, só agradecer, já falei. Muito obrigada. Não tem como agradecer o suficiente. Eu que agradeço, e eu acho que a gente está sempre à disposição para a gente continuar aí essa conversa. Adoro estar com vocês. Viu, Jaque? Maria Helena aqui, vendo a minha mãe aqui. Ó. Maria Helena, minha segunda mãe aqui. Ó. E vocês, viu, pessoal? Estou super feliz de estar com vocês. Espero a gente poder repetir essa conversa, encontrar em outros momentos também, não só aqui, né? Esperar que a gente possa realmente construir esses espaços. Tinha muito mais questões, por exemplo, quando entrou essa questão da linguagem, do desejo, mas eu vou deixar para outra ocasião, senão a gente vai atravessar aqui o horário, tá bom? Obrigado, Jaque. Foi um prazer estar aqui com você, viu? Beijão, muito obrigada, Pablo. Obrigada, turma. Obrigada, Maria Helena, querida. Que honra tê-la aqui. Vamos lá, então. Vou para a gravação, pessoal. E fica aí depois. Eu vou querer a gravação, sim, porque ouvir você é sempre maravilhoso. Sempre. Beijos, beijos. Estou parando a gravação.